Vamos então à continuidade, convidando para o segundo painel de debates do dia, e que vai abordar o tema Cultura, Educação e Conscientização em Cybersecurity, como unir essas três frentes. Ela, Graça Sirmut, que é a nossa jornalista e editora da Conteúdo Editorial, e também o CISO Global da Natura, Tiziano. Por favor, Tiziano Benetti. Nossos aplausos. Teremos então a mediação compartilhada. É um prazer recebê-lo, Tiziano. Tudo bem? Fiquem à vontade. Graça, por favor. Sim, agora os nossos convidados. É isso? E ficou... Bom. Isso é para descontrair um pouquinho. Depois do almoço, todo mundo chega meio que, né? Eu falei, a Graça vai me chamar. Não me chamou, ficou em silêncio absoluto. Vamos então, vamos convidar. Mas é preciso ter, hein? Principalmente nos dias de hoje, não é? Vamos então convidar o Partner Cybersecurity da Pruma Engenharia, Afonso Coelho. O gerente de segurança da informação do Banco Votorantim, Fábio Morgado. O Director e Technical Solutions Engineering para a Latam da Tenion, Felipe do Nascimento. Agora ao vivo e a cores, como anunciávamos no início da década de 70, nos programas de televisão. Ao vivo e a cores, é um prazer vê-lo. Né? Você sempre lá do Texas falando conosco, e agora aqui pessoalmente, bem-vindo. E convidamos também para participar online deste painel, ele que é diretor global de Cybersecurity e Riscos da Brookfield Renewable Group, Leonardo Ovidio. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, pessoal. Prazer poder estar aí com vocês, online. Muito bem. Muito bom, muito obrigado. Então agora deixo vocês à vontade. Tá ótimo. Bom trabalho, bom painel. Bom, esse tema é ótimo para depois do almoço, né? Conscientização, porque usuário, pessoas, não dá quase trabalho nenhum, né? Essa parte é a mais fácil naquela tríade lá, né? Processos, pessoas e tecnologia. Eu acho que, pelo que eu estou olhando aqui, o pessoal está dizendo, não, Graça. Pessoas, não. Então, gente, a ideia aqui, quem participou do primeiro painel, é essa arena, essa integração. Participem, né, também, vamos nos integrar mais aqui. E quero agradecer a presença de todos vocês aqui, também a participação do Ovidio, lá do Rio, nos acompanhando aqui, muito bom. E agradecer também ao Felipe pelo apoio, está sempre aí conosco nessa jornada. E foram 2 anos, né, Felipe, só online, agora estamos aqui presencialmente. Nós temos uma novidade nesse ano, né, que os CISOs agora passam também a ser meus partners aqui na moderação, mas principalmente na curadoria. O que eu acho importante? Eu posso criar os tópicos? Posso, junto com a minha equipe, mas eu acho que contar com a colaboração de vocês que estão no front, eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que as questões que vocês trazem são justamente aquelas que realmente estão sendo, né, mais prementes e mais importantes. Então, muito obrigada, Tiziano. Quero passar a palavra para você. Você fez sugestões aí para a gente falar sobre pelo menos uns 5 tópicos, né? Vamos tentar percorrer todos eles. Antes de você começar, eu só quero chamar a atenção do público online, que nós temos 2 pesquisas bem interessantes aí para vocês. A primeira é, na sua empresa, o WhatsApp é utilizado nas campanhas de conscientização? Sim ou não? E na 2, na sua opinião, a punição é um fator de conscientização e convencimento? É claro que essa pergunta é só para online, né, gente? Eu não vou fazer aqui para eles, né? Não vou fazer essa pergunta, mas vamos começar. Tiziano. Legal, Graça. Muito obrigado. É um prazer, gostoso estar aqui do outro lado da mesa, facilitando a discussão. Muito bacana, agradeço pela experiência. Bom, como a Graça falou, a dimensão pessoas, né, da segurança da informação, comportamento do usuário, com certeza não é a mais fácil, mas é uma das que tem mais oportunidade. Eu acho que já
já é ponto pacífico para todo mundo, que é uma coisa que a gente precisa investir, né, como medida de prevenção. E eu queria começar explorando com vocês a questão do formato, né? Lógico, o processo de conscientização do usuário é um processo de comunicação e de aprendizado, né? De você transformar um comportamento ensinando alguma coisa para alguém, né? E aí a maneira como você faz isso muitas vezes faz muita diferença. E a gente que já está nesse mercado há muitos anos está acostumado com aqueles e-mails, newsletters, e-learnings e tal. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, e eu vou começar com o Fábio aqui, é assim, é uma prática muito comum do mercado se comunicar com o nosso usuário e tentar ensinar através do e-mail, né? O mais clássico, é o que todo mundo usa para se comunicar na empresa. Mas se teve umas 5 vezes na minha vida que eu tive a caixa de e-mail vazia esperando o próximo e-mail, foi muito. E como é que a gente faz para se comunicar com essas pessoas que não conseguem dar conta das suas caixas postais? Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde. Bom, acho que é um tema sempre em voga, né, a questão da conscientização de usuários, né, e a resposta rápida para o Ticiano é não. O pessoal não vai ver o e-mail se ela tem um alto volume de e-mails a serem lidos. Eu acho que tão importante quanto a gente elaborar o conteúdo da comunicação, entender o meio que a gente vai abordar o nosso cliente, que é o nosso usuário final. Então, se eventualmente eu estou num contexto de uma organização que culturalmente já não lê e-mails ou tem um alto volume, temos que procurar outros meios de atingir nosso alvo, que não é o e-mail nesse contexto que a gente acabou de falar. Vamos seguir, né? A ideia é, a cada tópico, a gente vai passar para um, né? Nós conversamos sobre isso, mas vamos deixar aberto, antes de mudar o tópico, para os demais contribuírem, inclusive o Ovídio. Então, fiquem abertos aqui. Você gostaria de acrescentar, Afonso? Já que você insiste, o Ticiano vai puxar meu pé, porque ele sabe que eu falo mais do que eu devia, né, Morgado? Então, eu entendo perfeitamente que o e-mail hoje não é eficaz. Até porque a forma que a gente leva a informação para o usuário não é efetiva, ele entende só que é mais uma regra por conformidade que ele tem que seguir. Uma coisa é você mandar um informativo, outra coisa é você... Como é que você vai aferir se ele leu? Você seria radical ao é dizer que não vale mais a pena fazer programa de conscientização, qualquer campanha via e-mail? Via e-mail eu acho que vale a pena. Phishing. Manda phishing, vem quem abriu, vem quem não abriu. Tá? E é claro, você tem a notificação, você fala com as pessoas, você deixa claro qual é o programa, mas como é que você vai avaliar? Porque como é que você avalia a eficácia, essa eficácia? Se você não tiver como medir a eficácia das coisas, como é que adianta continuar com isso? E para acrescentar, a gente estava até discutindo outro dia, num outro evento, e o chão de fábrica, onde o cara não abre o e-mail, ele não tem e-mail. E o pessoal na área de saúde, as enfermeiras, que elas estão ali trabalhando no dia a dia, é tão importante quanto o que elas estão fazendo para a segurança dos dados, da informação, mas ela não abre o e-mail. Ela vai abrir e-mail uma vez por, sei lá, por mês que ela precisa resetar uma senha que expirou. Então, eu concordo que não é efetivo, é mais um caminho para você conseguir alcançar parte da sua população corporativa. Então, eu concordo. É a ponta do chicote, né? Você fala, por exemplo, saúde, a enfermeira sabe todos os processos, todos os procedimentos. Você vai pegar a instituição financeira, né? O corretor, esqueci o nome, bancário que fica lá e ele não é funcionário, mas ele faz correspondente bancário. Não tem e-mail da empresa também. E ele faz um grande volume do processo. Sim. Sim, muito bom. Vamos ouvir, Ticiano, o Leonardo Ovídio. Ovídio, você está me ouvindo aí? Está acompanhando? Perfeitamente. Conseguiu? Então, eu vou mudar aqui. Para você fechar esse bloco, eu vou mudar a pergunta. Você tem usado e-mail em campanha de conscientização, Ovídio? Essa é uma pergunta bem bacana. Nós usamos também, né, ao redor do mundo inteiro, né, mais de 12 países. Agora, um ponto sempre que eu coloco a gente precisa entender um pouquinho a cultura da empresa. Porque não adianta, até o Felipe falou uma coisa bem interessante em relação a chão de fábrica e assim, se a gente não entender a cultura da empresa, a gente não vai conseguir chegar num denominador
que seja, de fato, alcançável para a empresa como um todo. Né? Tem muitas empresas que proíbem o WhatsApp, então se a gente fizer algo com o WhatsApp não vai ter efeito nenhum. Tem muitas empresas que trabalham com Teams ou Zoom, então eu acho que é muito importante a gente poder entender, né, a empresa, como é que ela funciona, a cultura, o país, né, de como essas coisas funcionam, e então estabelecer um plano baseado nisso. Mas de forma objetiva, respondendo a sua pergunta, sim, nós ainda continuamos usando, mas a gente tem observado que a efetividade não é tão boa quanto quando a gente vai para a cultura, quando a gente vai, de fato, nas pessoas, por alguns outros meios, fazendo um corpo a corpo. Então, acho que isso é bastante importante para levar em consideração, né, ao fazer uma campanha de conscientização, entender a cultura da companhia para endereçar, né, as coisas de acordo com como a companhia trabalha. Perfeito. Tiziano, eu vou mudar um pouquinho o modelo que eu fiz no primeiro painel. A cada mudança de bloco, eu abro para a participação da plateia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse aspecto do e-mail, só levantar. Temos o WhatsApp, mas se vocês quiserem participar aqui... Opa, já temos ali um pedido. Ó. Cadê o nosso microfone? Corre lá, hein? Ah, eu pego todo mundo de surpresa, adoro isso. Olha lá. Elas estavam pensando que eu só ia abrir para pergunta, conduta no final, viu? Viu como é que tem que ser? Aí, ó, despertou todo mundo, ó. Depois do almoço, se você não chacoalhar, todo mundo dorme. Fala, conduta. Se apresenta aí, eu te conheço muito, mas não sei se todos te conhecem. Ainda não. Ó, som aqui para o microfone, por favor. Senão a gente empresta o nosso aqui. Pronto, Afonso já emprestou. Bom, obrigado, gente. Mas é um prazer estar aqui de novo, participando com vocês, poder contribuir um pouquinho e também dar um pitaco aí nas discussões. Eu acho que um ponto muito importante, a gente tem que conhecer o nosso público. De nada adianta a gente fazer uma campanha fechada com somente e-mail ou somente com o envolvimento do marketing, por exemplo, sem a gente conhecer o nosso público. Um ponto lá, pelo menos eu pratico lá no banco, já é um nível um pouco mais de conhecimento, de cultural mais elevado, o e-mail ele se torna uma prática muito interessante. Mas ela não é única ação a ser tomada. Eventos, treinamento no dia, pega todo mundo, vai numa salinha, isso no passado, hoje vai no Teams. E também incentivar e botar o usuário com questionamento da segurança para si próprio. Trazer ele, o conceito de segurança, para a vida dele. Então, para o mês de outubro, fizemos uma campanha do Dia das Crianças. Como a gente pode proteger a cibersegurança, pode proteger os seus filhos. Isso traz o engajamento dele, pessoal, a se preocupar com a segurança. Para se preocupar com a segurança para o corporativo, é o próximo passo. Basta você começar a inserir mais essa discussão para ele trazer para a vida dele. Trazer então, contexto, né? Exatamente, exatamente. Trazer contexto para as campanhas, eu acho que isso é importante. Ok, essa rodada, vamos para o segundo tópico que você sugeriu ou você quer comentar? Não, vamos para o segundo. O segundo é bom, hein? O segundo é legal porque ele tem tem uma relação com esse primeiro e o Léo arranhou o tema aí a hora que ele estava falando. Percebi, né? Também. Que é o seguinte, a gente observou aí nos últimos 5 anos uma revolução no jeito como as pessoas se comunicam. Então, tem gente que lê notícia no site de notícia, tem gente que não tem esse tempo, tem gente que lê no e-mail, tem gente que lê jornal físico, mas hoje eu não conheço uma pessoa que não fale pelo WhatsApp. Eu acho que é a ferramenta de comunicação que tem a maior penetração na população geral. Na fábrica, né, o cara da fábrica, ele lê o WhatsApp na hora do cafezinho. A enfermeira, ela lê o WhatsApp depois de passar o plantão lá no hospital. Né? E o pessoal que está no cafezinho, está de reunião em reunião, a hora que ele para, 1 minuto, ele lê o WhatsApp. E aí, será que o WhatsApp não é uma boa ideia para a gente fazer campanha de conscientização? Será que não é um jeito rápido de você falar com todo mundo? O que você acha, Afonso? Eu acho que sim. Porque tem empresas hoje que se você para o WhatsApp, você para o processo de negócio
Quem trabalha, por exemplo, com commodity, compra agronegócio especial, compra açúcar, vende, ou até mesmo, no meu caso aqui, que a gente fala de construção pesada, tem troca de informação, tem uma obra lá não sei aonde. Agora, é a diferença de você fazer, dentro de um planejamento, aproveitando até do que o Lídio, o pessoal falou aqui, do plano, o que a gente vai fazer, não é só uma coisa, e aí na parte de segurança, é o que eu sempre falo, tem uma API. Tem uma API para você utilizar, de uma plataforma que você desenvolve, que você conta, mas ter controle. Nada impede de você usar uma ferramenta desde que você tenha um controle. Eu acho que seria eficaz. Eu não sei se... Dá para controlar o WhatsApp, Felipe? Porque o Afonso falou que tem que ter controle. O WhatsApp é incontrolável? Opa. Não, acho que eu preciso dar um oi para a câmera. Oi, câmera. Ah, você precisa dar um oi para a câmera. São os seus fãs, Felipe, no online. Você passou 2 anos comigo fazendo live. Muitos. Eu vou fazer um show depois, quem quiser ficar. É um tema complicado, porque, ao mesmo tempo, será que o funcionário quer ficar recebendo informação da empresa no WhatsApp pessoal dele? Mas aí é que tá. Vamos fazer uma enquete aqui, Felipe? Peraí, você fez uma pergunta legal. Vamos fazer uma enquete rápida aqui. Quem gostaria de receber esse tipo de informação, de campanha? Quem acha que funcionaria o WhatsApp? Levanta o dedo aí. Só para a gente ver. Fazer essa pergunta ao pessoal de segurança. Vou fazer outra. Faz Quem tem pelo menos um grupo com o pessoal de trabalho no WhatsApp, levanta a mão. Mas Aê, Tícia! Mas- Por isso mas que eu gosto de mediar conciso, tá vendo? Mas é Olha opcional. isso. Mas é opcional. Eles fazem parte do grupo porque eles gostariam. Imagina a empresa fazendo um push de notificação via API para todos os funcionários. Mas aí você pega o API do WhatsApp Business e você não está usando o seu. Você está usando do business dentro de um processo corporativo. Perfeito, você falou, pessoal, que eu não estou falando de pessoal. Esse é o diferencial. Você está absolutamente O cara correto. vai lá e bloqueia. Fala, não quero ficar recebendo mensagem da empresa. E tem isso, né? Tem. Mas não Será que é efetivo? Mas Talvez seja tão pouco efetivo quanto e-mail. Porque, na verdade, a pergunta que você fez foi essa, né? Se valeria a pena o risco, se seria efetivo usar o WhatsApp, né? Difícil. Isso é polêmico, hein, Graça? Polêmico. essa- Vídeo, já vou passar para essa- você. Você já se manifestou aí. Qual é a sua opinião? Eu acho que ela é polêmica porque depende muito da forma que o time de segurança trata o WhatsApp. Imagine só se a gente sempre vai falando do WhatsApp. Pessoal, não use o WhatsApp pessoal para fins corporativos. E do nada a gente começa a fazer uma campanha de segurança pelo WhatsApp. Qual é a mensagem que a gente passa? Então depende do nível de maturidade da empresa também. Né? Tem muitos lugares que não usam o WhatsApp para nada, corporativamente falando. E eu fiquei bem surpreso quando eu comecei a entender algumas outras realidades que não só do Brasil. O Brasil é muito largo em relação ao WhatsApp. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é que a gente controla isso? Né? Será que tem alguma questão relacionada a BYOD, ou tem alguma questão relacionada a legal, questões legais também? Então, o WhatsApp ele é quase incontrolável, né, o que circula ali. Então, a gente só tem que tomar muito cuidado da forma e da mensagem que a gente vai passar. Né? Porque a partir do momento que a gente faz isso, talvez a gente pode incentivar também as pessoas a utilizarem mais o WhatsApp, falando, poxa, mas o pessoal de segurança da informação está falando cultura pelo WhatsApp. Pô, será que a gente pode continuar utilizando? Então, depende muito de como a cultura da empresa funciona, mas eu acho que fazer isso pelo WhatsApp tem que tomar bastante cuidado, não pelo que vai fazer, mas com a mensagem que a gente vai passar, porque não é só conscientizar, não é só passar a mensagem, é o como que a gente protagoniza a segurança através de campanhas de conscientização. Então isso precisa ser levado em consideração. Tem que estar dentro aí da Legal da isso que você visão da falou, política. porque no Brasil se usa muito o WhatsApp, né? E eu só consigo ver segurança no WhatsApp quando a gente fala de uso da API Business. Porque aí, por exemplo, que nem eu vi, o vendedor, comprador, ele tá lá, recebe um dado, o dado não fica no WhatsApp dele, vai com a API para o ambiente da empresa. Senão, é o que vocês falam, é o que o vídeo mesmo falou. E aí? Onde é que está o dado? Para onde vai o dado? Fora LGPD, né? Vamos E aí? ver. Fora a mensagem, fora a grande mensagem que a gente passa. Né? Essa foi boa, hein? Falando isso. Se deixar, a gente só fica nessa, mas eu vou rodar. Vamos ouvir o Fábio. Eu acho que o meio não pode ser descartado de primeira. Eu acho que deve ser estudado, conforme até o vídeo comentou, se é
factível dentro do meu contexto. E quando a gente fala de WhatsApp, a gente abre um leque de possibilidades. Tem um empresarial, Exato. tem um particular, eu vou fazer transação pelo WhatsApp, vai ter um processo crítico da minha organização que depende do WhatsApp. Então, ele abre um leque de opções, né? No caso, a gente está falando para fazer uma notificação, enviar uma peça de comunicação, né? Eu acho que a gente não deve fechar essa oportunidade, deve conversar sempre com a nossa área de comunicação interna também, que nos auxilia bastante nesse tipo de abordagem com nossos usuários, para entender se é viável ou não, dentro daquele momento, dentro daquele contexto, a comunicação pelo WhatsApp. Perfeito. Será que a plateia vai contribuir aí, Tiziano, nesse tema WhatsApp? Alguém quer dar alguma opinião? Já fizemos uma enquete, né? O pessoal já levantou aí. Ó. Ah, mas temos ali, ó. Tem alguém. Cadê a nossa super recepcionista, assistente, Itinerante. itinerante? Por favor, se apresente. Boa tarde, Daniel da OneTrust. Tá, tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, obrigado. Falando especificamente sobre o WhatsApp, né, acho que a primeira coisa que me veio, assim, o WhatsApp ele é uma ferramenta pessoal, ele está atrelado ao número pessoal. A primeira coisa que bate aí já é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Né? Então, por mais que é uma relação de emprego, você não pode usar um dado pessoal, o acesso pessoal para mudar qualquer coisa. Então, acho que está bem alinhado com o que você está falando, ainda que seja via API Business, porque precisaria de consentimento. Precisa de consentimento, precisa de consentimento mandatoriamente. Tem a ver com um pouco o que o Felipe falou. Consentimento com empregados, né? É. E a questão da conscientização, até ontem eu estava usando uma metáfora, né? A gente teve lá atrás a lei para usar cinto de segurança no carro, então fizeram lei, fizeram conscientização. Para mim, a pior coisa é o apito do carro. Então, é por isso que eu uso, porque eu não consigo, se não botar o cinto, o apito não para. Então, acho que pensar fora da caixa, acho que a ideia do WhatsApp é legal, tudo, mas daí tem as outras implicações e tudo mais. Perfeito. Mas realmente pensar fora da caixa para poder fazer esse tipo de coisa. Obrigada pelo reforço aí da lei. Vamos para o terceiro Agora, tópico? eu vou trocar a ordem da pergunta aqui, Estava por causa pensando do nisso. apito do carro. Estava pensando nisso. Então, interessante, né? O apito do carro gera um desconforto grande e o apito do carro acaba sendo mais efetivo para você usar o cinto todo dia do que uma inserção no Jornal Nacional, né? Toda noite falando para você usar o cinto de segurança. E aí, a pergunta então é, qual que é o lugar da punição no processo de conscientização? É importante a gente ter punição? É prejudicial? A punição ajuda? Ela atrapalha? Ela cria um clima? Qual é que é o lugar da punição no processo de educação do nosso usuário? Felipe, vou começar com você. Tecnologia neles, Felipe. Eu sou a favor do olho por olho, dente por dente. Não, é brincadeira. Eu acho que... Ó, tá online, hein, Felipe? Olha, fãs todos acompanhando. Não, eu acho que se esta punição, né, a eventual punição, tiver bem comunicada, desenhada, explicada, e aí vai tudo isso que a gente falou, esses vários níveis. Então, vamos dizer, o cara vai lá, cai no phishing, se manda para o treinamento, ele cai de novo, você manda no treinamento, ele cai de novo, a conta dele é compromissada e tem um vazamento, talvez, será que você já não fez tudo o que você poderia? E a punição talvez não seja uma demissão, talvez seja algo mais brando, por exemplo, fazer um treinamento mais efetivo, mais Trabalho voluntário. mais profundo, não sei, arranca o e-mail da máquina, faz algo nesse sentido, mas... Treinamento sem coffee break, para ser punição mesmo. O treinamento online, né, que é pior ainda. É difícil. Eu acho que tudo é válido no campo das ideias. Precisa tentar desenvolver uma maneira e implementar isso faseado. Então, assim, eu não sei, eu gostaria até de ouvir o que vocês entendem. Eu vejo que, por exemplo, nos Estados Unidos, a punição faz parte. Nesse sentido, lá, culturalmente, você é responsável. Se alguém pegou sua senha, utilizou e fez problema, cara, o demitido é você, a senha é sua. Você passou, você escreveu no post-it, aconteceu alguma coisa, você é sua. Você vai ser responsabilizado por isso, criminalmente, judicialmente, e perder o emprego, se for o caso. Então, eu acho que culturalmente, tenho certeza que o Ovidio vai falar disso de novo, da gente entender, a empresa entender a cultura. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, culturalmente, você é responsabilizado e você já
sabe que a responsabilidade é sua, né? Então, acho que... Na minha opinião, quando a gente poupa o lobo, a gente sacrifica a ovelha. Eu acho que é importante a gente entender que existem controles, existem regras que precisam ser seguidas dentro de uma organização, e segurança é uma dessas regras, né? Se a gente ir nessa contramonte, causa uma anarquia dentro da organização que, num segundo momento, pode até colocar em xeque a credibilidade de uma área de segurança. Eu acho importante, e quando a gente fala em punição também, a gente já tende a ir no extremo, né? Vai demitir a pessoa, não. Eu acho que existem contextos e, às vezes, a punição é uma advertência, um feedback mais duro, é alguma outra coisa que o valha, alguma que não seja tão extremista no primeiro momento. Acho que é todo um processo evolutivo, cultural, as organizações têm, sim, que ter algum tipo de punição em eventuais não cumprimento de alguma regra de segurança, né? Conforme eu falo, ninguém faz segurança para segurança, a gente faz segurança para a organização que a gente está. Né? Se alguém não cumpriu uma regra, ele está colocando em risco as informações da organização. Né? Então, é importante a pessoa ter essa conscientização e, sim, acho que é totalmente factível ter algum tipo de punição caso haja uma transgressão de alguma regra. Quem ainda não... Vamos deixar para o vídeo? Fala aí, Ovidio. Afonso, o Afonso passou para você. O Ovidio, ele quer esperar mais um pouquinho. Não, eu acho que esse é um tema também bastante relevante. Né? Assim, até parafraseando o que o Felipe comentou, quando a gente fala da América do Norte como um todo, assim, é muito frio. Né? Você é o responsável, você vai ser punido por X, Y, Z. Quando a gente fala um pouco mais da América Latina, né, o Brasil, nós somos mais coração aberto. Então, para a gente é muito mais difícil fazer esse tipo de punição. Né? Então, é um equilíbrio que a gente precisa chegar. Né? A gente só precisa tomar cuidado com o tipo de punição, porque a gente fala muito sobre o nome da campanha, ela é uma campanha de conscientização e educação. É a mesma campanha de punição. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Por quê? Porque a gente precisa ser duro, mas a gente precisa ser efetivo. Muitas vezes, quando nós punimos a pessoa, a gente não é efetivo. Né? Então, a gente só precisa procurar um caminho para ser efetivo. Né? E isso também é cultural. Né? Se você tem uma empresa que ela é mais rígida com isso, que é uma empresa que trabalha com dados pessoais e tudo mais, né? A tendência é ser um pouco mais, ter mais punição. Mas quando você trabalha numa empresa um pouco mais flexibilizada, né, e com apetite de risco um pouquinho maior, pode ser que a educação seja o melhor cenário. Né? Então, eu particularmente, né, eu estou tentando me entender melhor nesse cenário mais global, mas com a cabeça ainda muito focada aqui no Brasil, eu acho que a punição, eu acho que ela deveria ser o último cenário. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer, mas a gente precisa entender bem qual é o risco que aquilo, né, representa para a companhia, para que as ações cabíveis sejam feitas. Advertência, ou, enfim, não a demissão especificamente, mas eu acho que a pessoa precisa ser conscientizada, educada, até que uma punição ela chegue. Acho que o final é a punição. Ô Afonso, e aí? Todo mundo parece que é a favor. Você acha que chinelada ajuda a educar? Chinelada é essencial. Só que assim, só para deixar claro, não adianta nada. Esses dois você aqui punir... já dá para perceber que eles já se conhecem, porque e um sabe como o outro pensa, né? A gente pensa diferente nesse sentido. E a gente se respeita, que é o mais importante. Mas é perfeito no que a gente estava falando de conscientizar. Como é que você vai punir se não há clareza na regra, conscientização, mesma linguagem, entendimento da cultura e do processo? Por quê? Lei, em qualquer país, é um processo discutido e estabelecido. No Brasil, por exemplo, você é multado se jogar papel no chão. Opa, peraí, tem multa. A gente estava falando de LGPD agora, tem multa. Ok, vocês já conheceram alguém que jogou papel no chão e foi multado? Porque não tem uma fiscalização. Porque não tem uma sensibilização. Agora, a sensibilização é do quê? É de entendimento do que faz o processo e também de jogar, ou de você saber que foi punido. Quando eu morava em Brasília, foi quando iniciou, várias décadas já, né? Iniciou um processo que você parava na faixa de pedestre. Você tinha que parar. O que tinha de acidente, era muito acidente de um carro bater no outro. Então começou-se uma cultura do pedestre. Ele fazia sinal de que ia parar na faixa, para a pessoa efetivamente reduzir a velocidade e atravessar. Mas teve uma sensibilização. E eles só fizeram isso porque tinha um PM em cada
faixa de pedestre aplicando multa, tá? Então, sim, tem que ter sanção. E a lei trabalhista já prevê isso. 3 advertências, demissão com justa causa. Vocês já perceberam que eu sou realmente adepto de que punição faz parte. Ninguém faz nada porque é bonito. Ninguém faz nada porque Olha, é bonito. eu tenho a pergunta é tão polêmica, eu tenho resposta aqui já do online. Na sua opinião, a punição é um fator de conscientização? Empate técnico aqui. Sim, 42,1%. Mas, levando em consideração para mais ou para menos, empatou aqui com não, que é 57,9%. Mas o não, acho que ganhou, né? O não ganhou, né? O não ganhou. Eu tentei, Afonso, aqui, porque pesquisa hoje você tem que considerar, né? Para mais, para menos, porque senão você pode errar. Não, né? o importante aqui é a troca de Mas experiência. você viu aqui que... Agora, vamos fazer com a plateia? Quem acha que deve punir... Tem uma pergunta ali, desculpa. Tá, já vou passar. Só terminar a enquete. Quem acha que deve ter punição? Levanta o dedo. A mão, né? Ih, eu acho que é a maioria, hein? Chinelo nele. Que deu mais sim aqui do que não, hein? A maioria. Agora eu fiquei feliz. Quem acha que não? Minoria. Tem gente que ficou com vergonha de levantar a mão. Eu não vou esticar esse painel porque não dá tempo, mas eu ia questionar vocês do seguinte, tá bom, se vocês acham quem realmente está fazendo isso? Qual o CISO que está conseguindo, qual a empresa que está conseguindo colocar isso em prática? Quem executa a política de consequências no seu plano de conscientização? Boa. Esse é excelente, Graça. Esse lá. é excelente. Peraí, tem pergunta, né? Já baguncei aqui esse negócio. Vamos trazer a pergunta? Boa tarde. Meu nome é Pininga, eu fui segurança da informação da Alpargatas. O lance é, se na política existe uma cláusula de punição, ela tem que ser cumprida, porque senão ela não deveria existir na política. Se ela não é cumprida, nenhuma outra cláusula deveria ser cumprida. Então, se alguém escreveu esta cláusula na política, estava baseado em um princípio, uma avaliação de risco e assim por diante. Se eu deixo de cumprir uma cláusula da política, isso dá o direito a todos os usuários de não cumprir qualquer uma outra. Então, a punição tem que existir, a regra precisa ser clara, para que a política em si seja cumprida. Senão, o nosso papel de segurança da informação está para inglês ver, como se diz, né, no mercado. Boa, muito bom. A favor da punição. Muito bom, Pininga. E aqui a maioria, eu acho que está com você. Só para não deixar passar aqui, o resultado da pesquisa sobre o WhatsApp aí foi lavada. A pergunta era, na sua empresa o WhatsApp é utilizado nas campanhas de conscientização? Não, 71,4%. Só para dar esse feedback para vocês aí. Com você, Tiziano, vamos Muito bem. seguir. Vamos dar uma apimentada na conversa aqui. Mais? Mais. Eu vou começar fazendo uma enquete rapidinho aqui. Quem daqui acha que convencer o usuário e fazer ele mudar de comportamento ou de opinião é fácil? Levanta a mão. Ninguém? Se alguém responde sim, eu grito truco. E quem acha que é difícil? Difícil? Todo mundo? Então vamos lá. Século 21, onde, através do WhatsApp, conseguiram convencer um montão de pessoas de que a Terra é plana. Por que a gente não consegue convencer as pessoas a ter um comportamento seguro? Fala aí, Léo, o que você acha? Por que é tão difícil? O filósofo do painel. A cara que o Léo fez, tipo, por que você Ó, fez Léo. isso comigo? Cara de Acho que o vai- Léo congelou. Ele vai me mandar um fish. O vídeo congelou, eu acho que agora, com essa Não, pergunta. desculpa, é que deu um bad block aqui, que ele falou Léo. Eu falei, Léo? Léo, quem é? Léo, quem é você? Rapaz, essa pergunta aí, ela é complexa, hein? Ela é bem complexa. Assim, eu acho que essa provocação que você fez, né, de convencimento, né, você pode até tentar convencer as pessoas à primeira instância, mas será que você educou ela? Será que ela está convencida que a Terra é plana, mas alguém vai lá e fala assim, não é plana não,
e ela vai acreditar naquilo? Porque ela não tem base. Né? Acho que o que a gente precisa colocar para as pessoas a primeira instância, é criar base para ela. Que vai muito, muito ligado lá à questão que a gente conversou em relação a educar, unir, ou sou. Então, assim, o que eu acredito é que a gente precisa dar base para essas pessoas. Se a gente não der base para essas pessoas, se a gente não der base através de vários caminhos que a gente pode educar, quando vier uma mensagem, como você falou da Terra plana, que vai todo mundo cair porque não sabe, não tem uma opinião, ela não foi educada em relação àquele cenário. Né? Mas a partir do momento que a pessoa falou, não, Terra é plana por quê? Mas eu li isso aqui, não, na minha empresa me orientaram que a Terra não é plana por isso. Não, isso daqui não é plano, não. Estou dando só um exemplo em relação à educação. Então, se você não dá base para o teu funcionário, ele nunca vai conseguir saber o que é um phishing ou não. Não vai distinguir o que é um phishing ou não. Né? Então, acho que a campanha contínua, eclética, baseada no que de fato funciona para o negócio, né, ela vai dar base para a pessoa, para que ela saiba diferenciar quando é um phishing ou quando não é um phishing. Aí, quando vem essa pergunta que você colocou aí, a provocação, a Terra é plana não, a pessoa vai ter não. Ela não é plana por isso, ou ela é plana por isso. Então, acho que tem que ter essa base aí, informacional, senão qualquer um vai ser convencido por qualquer coisa sempre. Gente, eu estou rindo. Você não tem noção do que está chegando aqui para mim do online, gente. Eu não vou conseguir nem trazer a quantidade. Olha, a minha editora colocou assim, graça, socorro, está chovendo perguntas do online. Mas, pessoal do online, desculpa, é que eu resolvi movimentar um pouco aqui a turma presencial, porque eles estavam muito quietinhos depois do almoço, ficar tudo muito, muito paradinho. Mas está chovendo aqui. Vamos fazer uma rodada agora final aqui para a gente ouvir, e aí fica um pouco livre para comentários, cada um dentro da sua visão de como a gente pode avançar. O que eu trago aqui, só de participar com vocês de N debates, é o seguinte: a gente vem falando sobre isso, essa é a 13ª edição. Eu fiz questão de consultar as pautas antigas. Na primeira edição do Security Leaders, a gente já tratou das campanhas, então eu acho que a gente está errando, gente, porque em 13 anos a gente ainda não conseguiu mudar isso, tem alguma coisa errada. Então, eu sei que é difícil, e a gente não vai conseguir aqui no final desse painel saber onde a gente está errando, mas a pergunta e a pensar que eu deixo é essa: a gente está errando, Afonso, em alguma coisa. Você puxou para mim, né? Para você, é claro. O ser humano é fácil de tratar, não sei qual que é a dificuldade, né, que o Tiziano falou, mas é porque, assim, é minha visão. Quando a gente, não só a questão, tudo que a gente discutiu aqui, conscientização, visão, como levar isso para o usuário. Tem até pessoas aqui que são espetaculares, trabalham em instituições financeiras grandes, que têm mainframe. O cara trabalha 30 anos na empresa, 40 anos na empresa, começou no caixa, ele tinha um acesso. Foi migrando de lugar, foi tendo acesso, foi acumulando acesso. Aí você fala para ele 15 anos depois, você não pode mais ter acesso no que você não tinha. A pessoa parece estar lesando a pessoa, como você vai tirar o que eu já tenho? Agora, quando a gente fala não só da política, mas fala, você também citou, então, deixa eu te falar, legislação a gente está falando de civil e penal. Com o seu usuário, você é responsável. E é legalmente, não é só política. Então, assim, mas é a forma de trazer. Como é que eu tive sucesso com a Prumo, que a gente trabalha com o pessoal, inclusive com marketing? Né? Levar primeiro para a pessoa. Período de Covid, agora o que a gente teve foi mais ataque às pessoas que estão em casa. WhatsApp, Instagram. Né? Então, você pega aquela notícia, como é que a pessoa se protege no pessoal, e ele traz uma mensagem também de segurança para a empresa. Com esse fim, foi alcançar um usuário. E não estou dizendo que é 100% não, porque nada é 100%, né? Mas sim, eu acredito que a gente foi mais eficaz. Felipe, antes de passar para você, eu quero trazer uma questão aqui que tem a ver com justamente a visão mais da tecnologia. Como eu falei, desde a primeira edição do Security Leaders, a gente trata desse assunto. E participava comigo um CISO, inclusive do Bradesco, não é o Renato, tá, Renato? Não é você, eu sei que você está comigo há muito tempo. É um outro CISO que hoje já nem mais está no Bradesco, e ele falava assim, gente, libera até um certo ponto e tecnologia neles. Entendeu? Não adianta, gente. A gente vai ficar aqui batendo isso há muitos anos atrás. Toda vez que ele participava de algum debate... Eu lembro. Você lembra quem é, né? Não posso falar.
Mas quem participava comigo dessa época sabe, toda vez que ele estava liberado, eu falava, gente, a gente vai passar anos falando sobre isso. Anos. E é o seguinte, tecnologia, sabe, barra na tecnologia. Tem que mudar e tem que barrar na tecnologia. Vai ser muito difícil a gente conseguir mudar e conscientizar esse pessoal. Então, trago essa questão para você, né, justamente porque você está aqui no nosso debate representando essa outra visão, né? O comportamento humano é difícil, então acho que isso aqui já ficou bem claro que é praticamente impossível. E eu quero, antes de eu entrar no meu tema, deixar uma provocação para uma próxima. Opa. Será que a gente não está fazendo o contrário? Ao invés de punir, deveria dar um aumento, um bônus, fazer o tal da educação positiva? Valorizar educação o mais positiva. Seguro, o que nunca... É um prêmio no final, né? Será que não... Por uma outra vez, porque aqui senão vai mais 40 minutos. Já levantaram a plaquinha de tempo esgotado. Então, voltando no que você me disse, mas eu não queria deixar passar isso. Talvez a gente está errando porque a gente está pelo lado... Vamos inverter, sim. Quem sabe? Ou um pouco de cada. Mas, voltando na parte da tecnologia, o que acontece hoje é que as empresas tentam conscientizar, fazem o que fazem, mas a TI ainda também não está preparada para que, no caso de você cair no phishing, ou aquele usuário for compromissado, ou aquilo que você não espera que aconteça, você poder proteger, você saber o que você tem, o que está acontecendo dentro da sua enterprise, para poder reagir rapidamente, porque aquilo vai acontecer. Cedo ou tarde, infelizmente, em larga escala ou pequena escala, vai acontecer. Então, eu acho que as empresas ainda têm muitas dificuldades, e depois da minha palestra agora eu vou falar um pouco sobre isso, de poder ter uma certa entendimento e visibilidade do que você tem acontecendo dentro das suas organizações. Então, acho que a tecnologia, ela hoje é falha, e eu vou falar bastante disso na minha apresentação em sequência. Bom spoiler, hein? Gostei. Momento merchandising aí. Para os fãs. Fábio. Eu acho que a tecnologia realmente ajuda no processo, mas respondendo a sua pergunta, Grazi, eu acho que a gente não está errando. Eu acho que é um tema que nasceu já com o tema segurança e vai se perdurar para sempre. Eu acho que a gente erra quando a gente não entende o contexto que a gente está hoje, ou quando a gente acha que o que a gente fazia há 10 anos atrás vai funcionar hoje. Vai funcionar, né? Pegando um exemplo clássico, né? Há 30 anos atrás estaria quase todo mundo fumando aqui. Há 15 anos atrás estaria uma plaquinha de proibido fumar e ninguém fumando. Hoje não tem plaquinha e ninguém fuma. Né? E por quê? A sociedade evoluiu com o tema e a segurança também está evoluindo junto com a sociedade. Então não adianta a gente achar que os métodos que a gente usava de conscientização há 10 anos atrás vão funcionar hoje. Né? Quem não viu ainda, pode ter que vir a ver, eventualmente, alguém fazendo campanhas com dancinhas do TikTok. Por que não pensar nisso? Se esse é o meio que eu vou atingir o meu público. Né? Então, acho que a gente tem que se moldar ao que a sociedade está hoje para a gente transmitir a mensagem devida da maneira devida e focar no nosso objetivo final, que é conscientizar o usuário sobre o tema segurança. Um comentário que eu tenho para fazer aqui primeiro, eu amo tecnologia, mas eu tenho muita fé na humanidade. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente vai evoluindo com o tempo, né? E a complexidade do tema e o quanto a gente tem discussão controversa aqui, e essa sensação de que a gente não acerta nunca, e esses outros exemplos de comunicação que é tão efetiva, tem jingle de produto que ia propaganda na TV quando eu tinha 7 anos, que eu lembro até hoje da musiquinha. Então existe comunicação efetiva. Então tudo isso só me diz que tem um longo caminho para a gente ser mais efetivo e que é possível de trilhar, porque tem exemplos que mostram que isso é possível. Então a gente precisa evoluir juntos nesse tema, todos nós. Muito bom. Ticiano, excelentes questões, como você sempre traz, polêmicas, mas fundamentais. Muito obrigada pela parceria aqui na mediação, super aprovada. Afonso, obrigadíssima, foi muito bom. Felipe, muito bom. Fábio, obrigada. Ovídio, está aí na minha cidade, né? Um abraço aí. Essa cidade mais do que maravilhosa. Obrigada aí pela participação. Prazer estar aí. Gente, palmas aqui, né? Fizemos aqui um ótimo debate com vocês.